Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais e hoje cá estamos para mais uma conversa. Comigo em estúdio vou ter o Dr. Fernando Venâncio, é presidente da Associação Portuguesa de AVC, tem como sigla ASPA. E depois também estará na nossa companhia o Dr. Fernando Henriques, é diretor do Departamento de Comunicação da ASPA, mas é também ligado a estas questões dos AVCs e vamos aqui perceber um bocadinho tudo isto. Temos que conhecer também esta associação, o que faz, quando nasceu e depois percebermos esta problemática aqui dos AVCs, dos infartos. Será que as coisas são iguais ou estamos aqui a falar de situações diferentes e nós comuns mortais misturamos tudo? Bom, é para isso que vai servir esta nossa conversa com estes dois convidados em estúdio e eu começava exatamente por si, Dr. Fernando Venâncio. Desde quando é que existe a ASPA e porquê é que ela nasceu? Bom dia, muito obrigado pelo convite. A ASPA nasceu em 1998, aqui bem perto. Eu devo dizer que nasceu em 1998, utilizando bombeiros da zona. Aliás, nasceu com o quartel, dada a sua inatividade e a necessidade de nós estarmos a ver, de presenciar, digamos que uma geração, a comer tanto, uma vida extravagante da altura, aquela facilidade, nós percebemos que a curto prazo iríamos pagar essa fatura. É evidente que, olhando para esse fator, pensámos, isto vai correr mal daqui a alguns anos, com a vida que levamos hoje, porque não preparar qualquer coisa para, enfim, alertando. E então utilizámos os bombeiros, e vou falar no nome, porque foi com eles que comecei a trabalhar este projeto, utilizei-os, digamos, por um lado ocupávamos o seu tempo, por outro lado fazíamos coisas úteis à comunidade. E começámos com os bombeiros de Santa Catarina da Serra, quando nasceu o quartel, muito poucos homens na altura, elaborei o plano com outros colegas e o que saiu dali foi que começámos a trabalhar na prevenção cardiovascular nessa altura, na Loureira, Santa Catarina da Serra, Magagia, Valsume e Valtacão. Portanto, todos os meses estávamos nestas zonas. O primeiro domingo de Santa Catarina, o segundo domingo de Loureira. E então chegámos a uma conclusão, 3 anos depois de trabalho intenso nesta zona, foi ali que nasceu este projeto. Hoje estamos noutras zonas do país, não estamos só aqui, estamos em várias zonas do país, mas nasceu ali. E o resultado de 3 anos depois, num resumo do trabalho que fizemos, é que, e pedimos dados à paróquia de Santa Catarina, é que a taxa de mortalidade caiu bastante. De 32 funerais que o seu padre fazia, 3 anos depois morreram 17. É evidente que não somos nós os únicos responsáveis por isso, mas acredito que tenhamos tido alguma influência neste trabalho. Acredito nisso. E isso levou-nos a um pensamento, nós não podemos parar, quer dizer, isto de facto é um trabalho útil à comunidade. E a partir daí começámos a criar raízes. Começámos a trabalhar em Leiria nas zonas mais pobres, enfim, os anos foram andando, começámos a abrir novos espaços, porque queríamos chegar aos idosos todos, porque estas patologias, hoje já não é bem assim, mas na altura, talvez, acima dos 45 anos, o risco potenciava-se, e portanto nós queríamos chegar a todos os idosos, sempre de forma gratuita. Isto é importante dizer. Todos os materiais, apesar de bem caros, todo o trabalho dos nossos profissionais, que atualmente somos 136 hoje. Hoje somos 136 profissionais de saúde. Sempre de forma gratuita. E fomos crescendo assim. Até que em 2012, já fartos de trabalhar por aí, começámos a pensar, nós já somos tantos. Quando abrimos a porta para os rastreios dos fatores cardiovasculares, a sala já tem 40, 50 pessoas à espera. Nós temos, e aliás, há imagens aqui até da Loureira que vêm pelas escadas abaixo, as pessoas todas à espera.
temos aqui muita gente, já envolve alguns profissionais de saúde, já somos muitos. Temos que oficializar o trabalho, porque isto era tudo feito de forma anónima. E então, em 2013, criámos a instituição de forma com escritura, regulamentos, normas de procedimentos, regulamentos internos, etc. Criámos essas regras. É evidente que de 2013 para cá, o que é que criámos? 10 delegações. Das 10 delegações, um pouco em função da disponibilidade de alguns colegas, é verdade. Abrimos delegações em Odivelas, Vagos, Figueira da Foz, Pombal, estou a andar para cá, Batalha, Leiria, Orem, temos lá uma delegação. Porque, enfim, nós fomos aumentando e fomos criando essas delegações. E chegámos ao tempo de hoje, em que, de facto, os resultados têm sido sempre bastante fabulosos. Apresento até a ideia de um estudo que fizemos mais recente, numa zona muito própria, que é assim que gostamos de trabalhar. Agora vamos passar a trabalhar de forma mais profissionalizada, se calhar, porque somos mais. Temos que ir melhorando todos os dias, não é? Mas o último estudo que fizemos foi na zona de Pousos, por exemplo, 2013, 2016, 3 anos, dados da própria Junta de Freguesia. É assim, têm que ser dados oficiais. Em 2013, 13 para 14, morreram 61. Que 14 para 15 foram 48. E em 2016, 30. Vai-me dizer, bom, então, mas isto podia subir num ano e descer no outro, mas não, a tendência é sempre descida. Sempre descer. Tem uma razão muito própria. A sua hipertensão altera-se e nós intervimos logo. Ei, tem que fazer isto. A sua diabetes altera-se, nós temos que fazer isto. A dislipidemia sobe, porque isto não dói, nós intervimos. É evidente que acabamos por, digamos que, protelar consequências graves, não é? E por essa razão é que hoje já estamos a trabalhar com uma dinâmica completamente diferente, com estruturas muito mais organizadas, quer nos vários departamentos que o Dr. Fernando Henriques, entretanto, irá falar com certeza, quer no projeto que temos estamos a programá-lo, o último trimestre de cada ano é sempre para preparar a atividade do ano seguinte. Enfim, ele irá falar. Portanto, há muito para fazer. Vamos então introduzir aqui o Dr. Fernando Henriques, é diretor do Departamento de Comunicação da ASPA. E, doutor, provavelmente dentro daquilo que é a sua especialidade, a sua vivência dentro da medicina, trabalha no Hospital de Leiria e, portanto, há pouco falávamos aqui, antes de entrarmos no ar, que esta questão de AVC, de infarto, às vezes mistura-se aqui um bocadinho tudo isto e se calhar poderíamos começar por aí, pôr as cartas na mesa e percebermos que uma coisa não é propriamente, isto não é tudo a mesma coisa. Há aqui algumas diferenças, não é? Sim, algumas diferenças, ainda que pode significar a mesma coisa. AVC, acidente vascular cerebral, que existem 2 tipos, é o isquémico, que é um trombo que vai ocluir a circulação e a zona do cérebro que vai ter falta de sangue, do aporte de nutrientes e de oxigênio, porque está um trombo a obstruir, essa zona do cérebro vai morrer. E nisso de morrer, de infarto, de necrose, ou seja, é aquela parte do cérebro que vai deixar de funcionar. E daí as pessoas dizerem infarto cerebral ou trombose, como o povo também assim o diz. Claro que, quando se fala em infarto, está muito mais divulgado na população, que é o infarto agudo do miocárdio, que também não deixa de ser um trombo que oclui a circulação no coração, o que leva depois que aquela parte do coração também venha a necrosar, ou seja, que venha a morrer. E com estas patologias, o que o Ministério fez, e muito bem, tentou foi criar vias verdes. A via verde que foi criada em Portugal, não é? Ou seja, que nós conseguimos entrar facilmente na autoestrada e saímos, não é? Que depois paga-se através de conta bancária, ou seja, é rápido, é cómodo. Daí também se criar para estas patologias, porque se nós detectarmos muito rápido estas patologias e se colocarmos num sítio, ou seja, num hospital capacitado de tratar essas patologias, claro que podemos salvar a vida. E se, pelo menos, não conseguimos restituir tudo o que era antes do doente,
pelo menos minimizar. E daí terem sido criadas as vias verdes de infarto agudo do miocárdio e a via verde de acidente vascular cerebral, ou seja, de AVC. O Centro Hospitalar de Leiria tem essas duas vias. Somos o hospital de referência entre o Bom Barral e Pombal, ou seja, toda esta área que inclui Fátima, e Fátima com as suas particularidades, porque é uma população que flutua muito em termos de dia a dia no ano, não é? Porque, ora, estão, não sei, algumas centenas, como estão milhares. Portanto, o Centro Hospitalar de Leiria é capaz de dar essa resposta. Claro que o hospital já se estruturou há muito tempo que dá a resposta a estes dois tipos de patologia, no meu ponto de vista, bem, e com grande capacidade para responder às necessidades da população. Tanto que, o que nós achamos, ou que eu posso constatar no meu dia-a-dia, no que diz a respeito ao acidente vascular cerebral, que dentro do Centro Hospitalar de Leiria está ligado à medicina interna, ou seja, é a especialidade que trata o acidente vascular cerebral aqui na nossa região, e sempre e quando é necessário, sim, que entra em diálogo com a neurologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. A neurologia geralmente toma conta da patologia do centro vascular cerebral nas grandes áreas. Pronto, em termos de Porto, Lisboa, Coimbra, é onde a neurologia toma conta, porque pronto, tem mais profissionais nessa área que assim pode dar resposta. Nos centros mais pequenos, no caso do Centro Hospitalar de Leiria, mais pequeno só corresponde a 500 mil de habitantes, portanto é o que se dá a resposta. Está mais ligado à medicina interna. O que eu tenho constatado ao longo destes anos é que realmente, por parte do centro hospitalar, há uma excelente resposta. Onde eu vi que havia muita falha e daí depois ter inserido e fazer parte da Associação Portuguesa da AVC, é mesmo no pré. Na prevenção. Na prevenção. Na prevenção, que é para que não se venha a desenvolver acidentes vasculares cerebrais, quer na identificação, que a população continua a não saber identificar, como também de acionar todos os meios para colocar este doente, que é um doente crítico, o mais rápido possível, num centro de referência. E aqui na zona nota-se claramente que a população ainda não tem conhecimentos suficientes para se poder ajudar a si próprio. Então vamos aqui tentar ajudar um bocadinho, doutor. Em termos do AVC, o que é que, em termos de prevenção, a associação vai fazendo e cada um de nós deve fazer para não termos que chegar à via verde do Hospital de Leiria? A pergunta foi muito bem feita, porque realmente eu posso dizer o que é que a associação faz, que realmente é aquilo que nós devemos fazer no dia-a-dia. A associação trabalha em várias áreas. O Dr. Fernando Venâncio há pouco falou no facto de fazermos os rastreios. Os rastreios, vamos às localidades, geralmente juntas de freguesia ou com a Câmara, geralmente o poder local ajuda-nos nessa área. Também podem ser empresas a ajudar-nos. E o que nós fazemos no rastreio não é mais do que, é de forma gratuita, as pessoas entram, fazem a sua inscrição, ou seja, dão o nome, dão os seus dados, onde depois é avaliado peso, altura, tensão arterial, glicémia, triglicéridos e colesterol. Depois, no final, existirá um médico onde vai analisar todos esses dados que foram colhidos, geralmente por enfermeiros ou técnicos de análise, geralmente são os voluntários que trabalham connosco, ainda que pode existirem outros, nomeadamente bombeiros, pessoal administrativo, toda a ajuda é útil. Depois desses dados, nós fazemos como uma consulta, em que tentamos analisar os dados que estão disponíveis e depois alguma medicação que possa existir. Assim nós conseguimos chamar a atenção para a hipertensão. Claro que depois falamos da questão do sal, que tem que ser diminuído. Se está a fazer medicação, que deve cumprir a medicação. Vamos detectando que às vezes é perfeitamente normal, porque as pessoas não sabem bem, ou seja, tinha a tensão controlada, fiz a medicação, estava bem, deixei de fazer. Claro que depois vai aumentar. E o que nós fazemos é que continuamos a aconselhar a fazer essa medicação, ou se eventualmente está a fazer medicação, mas os valores tensionais estão a aumentar, o que nós fazemos é uma informação
prescrito, clínica, seja para o nosso colega do centro de saúde, para o médico de família. Porque, ou seja, nós não alteramos medicação, nós só alertamos e só informamos os nossos colegas. E, assim, o utente que entra no nosso rastreio, depois vai com essa informação clínica ao médico de família. Tanto que nós até gostamos sempre de ter alguns profissionais da medicina geral e familiar nos nossos rastreios, porque é muito mais fácil. Imagino, por exemplo, ali Orem, tendo alguém lá dentro do centro de saúde, claro, sempre é uma via para depois continuar a controlar essa pessoa. No que diz respeito então à hipertensão, no que diz respeito à diabetes, avaliamos as glicémias, claro que depois tem que se perceber, e só quem está na área, há quanto tempo é que comeu, o que é que comeu, qual a medicação que faz, e depois também realizar ensinos no tipo de alimentação e no cumprimento da terapêutica. No que diz respeito também à dislipidemia, se deve cumprir ou se está ou não a cumprir a terapêutica e quais são os alimentos que deve fazer ou não. O exercício físico, tentamos de alguma forma aconselhar o exercício físico adaptando à pessoa que está à nossa frente, mas convém sempre recordar que antes de iniciar qualquer atividade física, por assim dizer, que deveriam ir ao seu médico de família para saber realmente que tipo de exercício físico é que é mais adequado para a pessoa que está à nossa frente. Começa-se por aí a correr sem mais nem menos e depois isto pode correr mal, não é? Pode correr mal, seja correr sem mais nem menos, seja algum tipo de dieta que também está associado ao exercício físico, que pode estar perfeitamente adequada e ser correta, mas noutros casos não. Então convém sempre ter uma opinião de um clínico. E aí nada melhor do que o médico de família. Olhando para a sociedade que temos hoje, o ritmo de vida que hoje se leva, tudo sempre muito acelerado, com pouco tempo para tudo e, portanto, também não sobra muito tempo para termos, por exemplo, algum cuidado connosco próprios, no sentido de pensarmos numa alimentação devidamente adequada, nesta questão do exercício. Ainda assim, é importante ressalvar estas coisas. O que é que nós devemos ter sempre como prioridade presente no nosso dia-a-dia? Tudo aquilo que falou é verdade, é muito difícil hoje, ao ritmo que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia. Eu próprio tenho que confessar que não sou o exemplo puro, ou seja, mas tento fazer. Ou seja, se eu não tenho tempo a fazer exercício físico de uma forma regular, tenho que o tentar compensar com a minha alimentação, ou seja, não posso comer em excesso. Sejam as gorduras, sejam os açúcares, ou seja, tenho que dar prioridade mais aos vegetais, às proteínas, quer seja da carne ou do peixe. Comer várias vezes ao dia é importante, ainda que eu compreendo perfeitamente isso. Portanto, eu, como a maior parte dos meus colegas, é quase impossível ir comer às 13 horas, porque exatamente, os doentes, passado isso não existe hora, portanto, e nós temos que estar lá para dar resposta, mas pronto, tentar adequar o melhor possível as várias refeições, uma boa hidratação, com água, não é sumos, é água. Claro que o álcool tem que ser muito moderado, e moderado é bem moderado e ter muito cuidado com as bebidas destiladas. E, se possível, claro que fazer exercício físico. E esse exercício físico, volto a reforçar, que deve ser orientado inicialmente por um médico, pelo menos aquilo que se faz, algumas vezes, que é o atestado de robustez, para poder frequentar uma piscina ou ir praticar futebol. Claro que não é para ir fazer uma caminhada sempre porque é preciso um atestado de robustez, mas pelo menos aconselhar perante o médico de família para orientar. Porque até estamos a falar de algumas pessoas que já tiveram infartos agudos de miocárdio ou AVCs, acidentes vasculares cerebrais, que podem e devem fazer exercício físico, mas claro, tem que ser adequado à sua condição. Doutor, olhando aqui para esta questão, assim muito rapidamente, estamos quase a chegar ao final do tempo da nossa conversa, mas eu queria que me desse aqui 2 ou 3 pontos que podem ser sinais de alerta de que algo não está bem e que às vezes não sabemos identificar. Isso é outra parte, outra vertente da associação que o faz, ou seja, nós fazemos sessões de esclarecimento público, seja para associações que existem nas várias localidades, como estamos a fazer um trabalho muito meritório em relação aos bombeiros voluntários, que já fizemos aqui, por exemplo, em Fátima, que é dizer os sinais, muitos deles até o sabem, e depois como ativar a via verde. Ou seja, são coisas muito simples. Nós, perante uma pessoa, é importante sempre saber
sexo masculino ou feminino, mais ou menos a idade, o que é importante. Não quer dizer que seja de 40 anos certinhos, não. Se a pessoa tiver 45, podemos dizer 40 ou 50, não importa. Mais ou menos a idade. E depois, saber identificar. Nós geralmente dizemos que é a escala sancionada, são 3 sinais, ou seja, que é uma parte da cara estar como que descaída, ou seja, não tem um movimento, e o que nós fazemos é dizer única e simplesmente à pessoa que é para sorrir. Se reparar, é simétrico. Geralmente, quando está afetado, quando existe o síndrome vascular cerebral, o que ocorre? Há uma parte que não mexe. A outra situação é pedir para falar, ou seja, dizer uma frase, dizer o nome, ou então, se nós tivermos alguma dúvida, dizer o rato, a rolha do rei da Rússia. E se reparar, as pessoas vão ter dificuldade, não conseguem articular bem as palavras. Portanto, já temos a face e temos as palavras. E depois temos a outra, que é pedir às pessoas para esticar, por exemplo, assim, as mãos. E se ela aguentar, é uma coisa. Se tiver um síndrome vascular cerebral, provavelmente ela vai deixar cair a mão. Ou seja, são 3 sinais que nos ajudam a dizer que aquela pessoa, muito provavelmente, está a ter um acidente vascular cerebral. Perante isto, é marcar 112. E é marcar 112 e ter calma e paciência. Porque a chamada do 112 pode estar a ser atendida no Porto de uma pessoa que não conhece nada de Fátima, por exemplo, onde nós estamos. Então nós devemos identificar realmente a pessoa, se é masculino, 40 anos, em que é possível que tenha um AVC. Porquê? Olha, ele não consegue falar bem, tem a cara assim um bocadinho ao lado, perdeu a força no braço e na perna. E com isto, já está, quem está no Instituto Nacional de Emergência Médica, já está a acionar os meios, já está a encaminhar os bombeiros para aqui. E se houver a forte suspeita, por aquilo que nós estamos a dizer, que é um acidente vascular cerebral, o que é importante dizer, o que lhes vão perguntar é quando começou. Porque é importante a questão do tempo. E por isso é que nós, em Leiria, muitas vezes não conseguimos tratar tão bem as pessoas, é que já vêm com muito tempo de atraso. Com isto, a ambulância está a vir para a vítima e o Instituto Nacional de Emergência Médica contacta o Centro Hospitalar de Leiria. Nós estamos a saber imediatamente que está a acontecer, por exemplo, aqui em Fátima, que um masculino de 40 anos, possivelmente tem um AVC, que o início foi às 9 da manhã. E dentro do hospital nós já nos estamos a organizar e a preparar para receber aquela pessoa. Temos mesmo que terminar a nossa conversa, contudo, dou-lhe assim 40 segundos para me dar 2 ou 3 atividades principais que a Associação tem preparadas e que são meritórias de serem aqui referidas. Meritórias. Os rastreios nós vamos continuar. A formação com os bombeiros nós vamos continuar porque querem e nós também gostamos muito de fazer. Indo às associações locais, também vamos continuar, sejam alguns lares, os cuidadores juntam-se para conseguir aprender a identificar estes sinais, o que é que devem dizer. Na parte da culinária, que também já foi feita este ano e estamos a contar para o ano, que é uma atividade muito interessante, ou seja, é cozinhar um prato saudável, com os nossos nutricionistas a explicar o porquê daqueles alimentos, o quanto faz bem à saúde. Estas são as grandes... e educação também nas escolas. Nós, em Leiria, vamos às escolas. Não nos devemos esquecer que, ainda que seja uma patologia das pessoas mais séniores, é assim, muitas vezes são os nossos jovens que estão com o avô. E que são eles é que nos vão identificar, são eles é que vão fazer a tal chamada telefónica, são eles que vão ajudar o avô. E isso é fundamental e temos estado a fazer isso e penso que vamos continuar nesse caminho. Muito bem, muito mais haveria para dizer, mas o nosso tempo não deixa. Vamos ficar por aqui. Estivemos a conhecer a Associação Portuguesa de AVC, é a ASPA, e já percebeu, o melhor mesmo é prevenir, porque prevenir pode salvar uma vida. A nossa conversa neste Matinais fica por aqui. Até amanhã.